Jesus veio da Galileia ao Jordão e foi ter com João para ser por este batizado. Mas João quis dissuadi-lo, dizendo: Senhor, pois eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa que por ora se cumpra a lei dos homens. É necessário que cumpramos toda a justiça deles. Então João consentiu. Uma vez batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram e ele viu descer sobre si o Espírito de Deus na forma de uma pombinha, enquanto uma voz vinha do céu e dizia: Este é o meu Filho amado, sobre quem ponho toda a minha complacência. Ao se referir João ao fato, enquanto novamente se encontrou com Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o de quem eu dizia: depois de mim vem aquele que é muito maior do que eu, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele se tornasse conhecido em Israel. Eu vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e pairar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água me avisou: aquele sobre quem vires descer e pairar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que este é o Cristo, o Filho de Deus. Indo Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali se demorou com eles a batizar. João também batizava em Enon, perto de Salim, porque havia lá muita água. E muitos iam lá e eram batizados, porque a esse tempo João ainda não tinha sido metido na cadeia. Uma questão surgiu entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Aqueles indo ter com João lhe disseram: aquele que estava contigo, além do Jordão, o tal de Jesus, de quem deste testemunho, ele também está batizando, e todos vão ter com ele. Mas João lhes respondeu: o homem não pode receber coisa alguma que não lhe seja concedida do alto. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, fui apenas enviado adiante dele como precursor. Quem tem a esposa, esse é que é o esposo. Mas o amigo do esposo que está presente e o escuta, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. É preciso que eu diminua e que Jesus cresça. Aquele que vem do alto está acima de todos nós. Aquele que vem da terra é apenas da terra e fala apenas de coisas terrenas. Mas quem vem do céu
está acima de todos e dá testemunho do que viu e ouviu. E, entretanto, ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que recebeu o seu testemunho, esse atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e lhe pôs tudo nas mãos. Aquele que crê no Cristo tem a vida eterna, mas aquele que desobedece ao Filho não verá a vida, porque a raiva de Deus fica sobre ele. Este é o Evangelho unificado. Fica evidentemente mais claro, porque desaparecem as discordâncias, se bem que insignificantes, dos 4 evangelistas, os 3 chamados sinóticos e João, e ainda o complemento dos Atos dos Apóstolos. Mas mesmo assim, unificados os evangelhos com seu complemento, mesmo assim é difícil analisá-los por quem não entende espírito e verdade à luz do novo mandamento. Não basta ler o Evangelho, como não basta ler toda a Bíblia. É preciso arrancar o véu da letra para entender o Evangelho e para entender toda a Bíblia. Isto faz a LVV. Eu sei que muita gente se enraivece quando eu digo aqui: quem não sabe Evangelho, eu considero um cadáver ambulante, um defunto metido à besta. Mas é mesmo. Se não sabe Evangelho, para mim, é um defunto ambulante. Porque o que importa saber é o seguinte: por que é que eu nasci? O que é que eu estou fazendo neste mundo? O que é que eu vim fazer? A que foi que eu vim? Por que é que eu tenho de morrer? Porque todos morrem, até os médicos, os cientistas, os sábios. Ninguém fica para semente, como diz o povo. Todo mundo vai para a cidade dos pés juntos, deixa o paletó. Todo mundo vai para a cidade dos calados. Pois bem, se o indivíduo não sabe por que nasceu, o que é que faz na face da terra? Por que tanta luta, tanta encrenca, tanta confusão, tanta dificuldade? E se não sabe por que é que vai desencarnar, que tem que sair da terra como entrou, tem que sair, está aqui provisoriamente, de passagem. O que é que um homem pode fazer se ignora estas 3 coisas fundamentais? Por que nasceu? Por que está aqui embaixo vivendo, lutando, sofrendo? E por que terá de morrer? Vou lhes dizer mais: quem não conhecer esta coisa não é honesto, finge que é. Só os ignorantes conseguem ser maus. E de fato, se o homem não sabe por que não adianta roubar, ele rouba. Mas aquele que conhece o Evangelho, conhece a lei divina, ele sabe que não adianta ser ladrão. Não adianta ser grande escamoteador, grande mistificador, porque na hora H a lei divina se volta contra ele e o esmaga, e o arrasa, e o tira do mapa.
A lei divina não deixa. É como aqueles alunos que levam o ano todo vadiando e na hora H começam a colar. Então o trabalho que tem de fazer a cola, não era melhor botar logo a matéria na cabeça? Que na hora, se não souber, é reprovado mesmo. Mas também passar sem saber a matéria não adianta nada. Não terão segurança jamais, porque Deus não deixa. A lei divina não deixa. Por isso é que São Paulo escrevia advertindo: Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai fazer Deus de palhaço. Aquilo que o homem semear, homem ou mulher, aquilo que cada um fizer, exatamente isso é que vai receber de volta. Que essa é a lei. Então não adianta aparentar que é honesto, tem que ser honesto. Porque senão não adianta nada. Que me adianta iludir a humanidade para que ache que eu sou um santo, que eu não roubo, que eu não desvio nada? Não me adianta nada isso. Me adianta que Deus saiba que eu sou honesto, que eu não me aposto daquilo que não me pertence. Eu digo, não basta fazer essa propaganda tonitruante. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Muita gente foi ler e se estrepou. Quem não souber a Bíblia em espírito e verdade fica ateu. Não acredita em mais nada, porque não sabe discernir o que é do homem, do bicho homem, e o que é de Deus. O sujeito desonesto pensa que o mundo é dos sabidos, ele tem que se proteger, tem que se defender. Vai roubar não é para ele não, é para a família. Não é argumento, um erro não justifica outro. Toda espécie de roubo é crime perante não a lei do homem que nada vale, mas perante a lei de Deus. Que muita gente está me ouvindo na calada da noite, mas que ouve, até de egoísta no ouvido. Egoísta é aquele negocinho para não fazer barulho, só ele escuta e diz: o homem está com a razão, é isso mesmo, essa é que é a verdade. Não estou inventando nada, tudo que eu prego é o que Jesus me ensinou. De fato não foram os homens, porque com os homens a gente não aprende nada, caia no buraco. Como disse Jesus, quando um cego guia outro cego, cai os dois no barranco. Este caso aqui, por exemplo, vejam, quando eu falo na lei da reencarnação, que não é propriedade de ninguém, porque é uma lei divina, uma lei natural. Muita gente diz que lei de reencarnação, que o quê, PPP, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Então, além do capítulo 3 do Evangelho, segundo São João, onde está claríssimo o diálogo de Jesus com Nicodemos, aqui está a reencarnação, vou já mostrar a vocês. Ao se referir João Batista ao fato, quando se encontrou com Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em latim é assim: Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Bonito, né? Bonitinho. Este é o de quem eu disse: depois de mim vem um que é maior do que eu, porque existia antes de mim. Ora, todo mundo sabe que João nasceu primeiro que Jesus. Nasceu de Zacarias e de Isabel, que era julgada já estéril pelo avançado da idade. E ninguém esperava que Zacarias também, com aquela idade, fosse ser pai. Pois bem, João nasceu primeiro
do que Jesus. Ou será que eu estou errado? Estou certo? Tanto que Maria, depois que recebeu o aviso do anjo, é que foi visitar sua prima Isabel. João Batista já estava destinado para entrar naquele corpinho de criança que se estava formando no ventre de Isabel. E a prova é que o Espírito já está a postos, tanto assim, que quando Isabel viu a Virgem Maria, a criança deu saltos no ventre. Ora, a mãe podia ver, mas como é que a criança no ventre podia ver a Virgem Maria? Para saltar no ventre de alegria. É porque o Espírito estava ao lado daquela que na terra ia ser sua mãe. Esse Espírito viu Maria e se alegrou e abalou os filamentos que o prendiam ao feto. Isto é um fato. Não tem saída. Mas então, se João era mais velho do que Jesus, como é que disse que Jesus já existia antes dele? Meu Deus do céu, está aqui no Evangelho. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde que eu dizia, depois de mim, vem um que é maior do que eu, porque existia antes de mim. Olha a reencarnação aí, meu Deus. Que clareza. Pois se Jesus, no plano terreno, nasceu depois de João, como é que podia já existir antes dele? Isso aí é a lei universal da reencarnação. Não tem saída. Estão vendo como é bom pregar o Evangelho com conhecimento de causa? Está aqui, quem sabe ver, no Evangelho acha a reencarnação. Mas ninguém jamais falou nisso. Quem é que falou nisso? Ninguém. Pela primeira vez, a LBV. Realmente, João sabia que era o precursor, porque ele estava avisado quando visse uma pombinha pairar sobre alguém, esse alguém era o Cristo. Claro que não era uma pombinha. Era um espírito de luz que, com aquela velocidade tremenda, se afigurava uma pombinha sobre Jesus, mas não era. Não era pombinha nenhuma. Era um espírito de muita luz. O pombinho não deixa de ser uma ave pura, não é? É um símbolo mesmo de singeleza, de simplicidade, mas não tem essa pureza de um espírito de luz. Baixou sobre Jesus um espírito da mais alta hierarquia. Só Jesus estava acima dele. E naquele esvoaçar fulminante se lhe afigurou uma pombinha, mas era um espírito de uma luz imensa. É verdade ou não é? É preciso que eu diminua para que Jesus cresça, disse João a seguir, e eu faço o mesmo. Por isso eu digo, não me chamem de mestre. Quem se chama de mestre nesse mundo é impostor. Todo mestre é velhaco, porque mestre é um só, o Cristo de Deus. Então viva a LBV! Viva o PBB! Viva o Brasil! E viva Jesus!
Tchau.